Olá pessoal, vamos para essa quarta parte e última do nosso conteúdo, falando ainda de componentes computacionais, agora um pouco mais de macetes e práticas sobre manutenção de computadores. Agora vai nos dar uma tranquilizada, menos informação, um pouco mais leve. Tá? Então, alguns procedimentos inerentes à montagem de computadores. Energia. Gente, sempre que for trabalhar com o computador, foi até dúvida de um aluno, comentou lá no vídeo do YouTube, você primeiramente deve se desconectar os equipamentos da tomada, né, estabilizadores de energia. Sempre que você for desmontar ele, for tirar, for realizar alguma manutenção, alguma verificação, desconecte da energia. O uso de luvas emborrachadas de látex, ele ajuda, por quê? Não só por questão de energia elétrica, por conta que às vezes sua mão pode estar um pouco úmida, algum vestígio de suor. Então você vai tocando aqueles componentes, a longo prazo eles vai causar oxidação. E é importante também você descarregar a sua energia estática. Como você pode descarregar a sua energia estática? Tocando as mãos numa parede de alvenaria, andando descalço, algo do tipo, ou deixar essa parte assim de energia estática, que eu acredito que o professor Marcelo ele pode fazer grandes contribuições, né, na disciplina de eletricidade aplicada. Ele que pode falar um pouco melhor do que eu sobre energia estática, mas a energia que o nosso corpo carrega, a energia que alguns componentes carregam, sempre que for mexer, é interessante descarregar essa energia estática. Então, placas eletrônicas, cuidado ao pegar placas, circuitos, componentes computacionais. Você deve pegar sempre com cuidado e delicadeza, mas pegá-lo também com firmeza. Lembra do exemplo do HD lá na aula anterior? Que eu disse que ele não pode cair? Então você tem que pegar nele com uma certa delicadeza, né? Tocando pelas bordas. Esse aqui é meu, eu não tenho responsabilidade com o cliente, se ele chegar a estragar é meu, eu posso tocá-lo de qualquer maneira. Mas sim, se você tem um HD aí que ainda funciona e você ainda use ele, ou de algum cliente, toque ele pelas bordas, toque ele com cuidado, mas com firmeza, para não cair. Então, assim, módulos de memória, processadores, HDs, sempre peguem com delicadeza, porém com firmeza. E procure tocar somente as bordas. Por exemplo, as memórias RAMs, toque ela pelas bordas e nunca colocando a mão no circuito. Lembra da questão da umidade que pode provocar a oxidação? E isso também é importante. Por isso também é importante tocar sempre pelas bordas assim e nunca assim. Aqui ele tem uma placa de rede, salvo engano, e ou de fax, não sei, tem que olhar na parte de trás dela. Mas seguinte, toque ela sim pelas laterais. Então você tem uma superfície de contato menor com os seus dedos, mas você ainda consegue pegar com firmeza e não vir a causar nenhum dano físico ou químico, né, a longo prazo. Os mais exemplos aqui, né, do HD, é o que eu mostrei. Ele está segurando aqui pelas bordas, né, e nunca com os dedos direto no circuito. Muito difícil, tá, pessoal? Voltando lá no assunto de energia, muito improvável que você vai levar algum choque elétrico em manusear essas peças, contando que o computador esteja desligado da tomada. A não ser que a fonte tenha causado algum funcionamento muito errado e tal. Mas sim, prevenir sempre é o melhor. Eu, com o tempo que eu trabalhei com computador, eu nunca levei choque. O que acontece é que muitas vezes a gente vai mexendo no computador e vai acumulando energia estática. Aí na hora que você pega, por exemplo, na porta do carro, você tem a sensação de ter levado um choque da lataria do carro. Mas isso é só energia estática do seu corpo, isso daí não te agride. Então, como é feita a montagem de um computador? Conforme foi mencionado aí em algum momento dessas aulas, o eu vou passar aqui, depois eu volto lá na imagem, né? Para montar um computador, é interessante você construir o hábito de ler o manual e de placas de demais dispositivos. Então, leia o manual de um HD, se você vai substituir uma fonte, leia o manual dela, pode conter alguma informação interessante e é conhecimento para você. Nós, principalmente brasileiros, né, não temos o costume de ler manual, que é sempre fazer, eu sei fazer isso daqui, pega e coloca. Mas sim, sempre que puder,
peguem, olhem a peça, estude ela, leia o manual. Então, seguindo alguns cuidados básicos, montar um computador é relativamente simples. Conforme eu estava falando, né, que em algum momento foi comentado, a grande maioria dos componentes só podem ser encaixados de um jeito, então não tem muito como ligar errado. Existem travas e chanfros nos encaixes que só permitem que eles se encaixem de determinado modo. Como lá na placa-mãe é conectada à memória RAM, a memória RAM ela tem o jeito certo de conectar, você não consegue conectar ela errado. Então não tem erro. Então assim, só prestar atenção nos encaixes, né, para não quebrar nada. E quando tem, por exemplo, vários SATAs, né, vários barramentos do tipo SATA que eu mostrei em algum vídeo aí da placa-mãe, uns conectores rosinha, quando tem diferentes, tem inúmeras quantidades, você pode ligar em qualquer um dos encaixes. Então aqui tem um pouco de exemplo, né? O monitor normalmente ele é alimentado na placa de vídeo, numa saída VGA ou HDMI. Isso aqui indiferente se ela é ligada na placa de vídeo própria da placa-mãe ou se ela é uma placa de vídeo externa. Então o monitor normalmente é ligado apenas na conexão de vídeo, onde ele recebe os sinais de vídeo, e na energia em uma tomada 110 ou 220. Essa placa de vídeo ela é adicionada aqui nesses barramentos PCI para adicionar placas. A impressora normalmente ela também é alimentada por uma fonte de energia, então ela vai na tomada também e vai em barramento, em algumas vezes USB ou essa porta paralela aqui que é usada. Aqui no nosso exemplo, né, o nosso mouse é ligado nos fontes P2. Então, para alimentar o sistema do gabinete, é apenas a fonte é ligada na tomada, normalmente por um estabilizador de energia. E muito interessante também usar o terceiro pino da tomada. Então, pessoal, nunca quebre o seu terceiro pino, sempre mantenha ele, porque quando você tem algum pico de energia, é ele que pode suprir. E usar um estabilizador é muito importante para ele estabilizar essa tensão e não ir picos de tensão e queimar a sua fonte. Então tem alguns drives aqui, né, que são ligados, o HD, o CD-ROM, o drive de disquete aqui no exemplo, né, não se usa mais isso. E algumas ligações aqui que são feitas, né, por exemplo, sua saída da caixinha de som, da sua entrada do seu fone de ouvido, de microfone, e etc. Então, pessoal, basicamente é colocar um encaixe onde ele se encaixa. Lembra daqueles testes antigos que os psicólogos faziam, que a gente via muito nos desenhos? Que tinha um triângulo, tinha um círculo e um quadrado. E tinha uma mesinha e aí o pessoal pegava e colocava, né? Você tinha que colocar o cilindro no círculo, o cubo no quadrado e o triângulo no triângulo. Eu vou pausar aqui e vou ver se eu encontro, tá? Pessoal, não encontrei por não saber o nome do teste, mas eu fico devendo se encontrar para vocês. Mas é o seguinte, o quadrado ele só passava o cubo, né? Ele só passava no espaço do quadrado. O cilindro ele só passava no espaço do círculo e o triângulo ele só entrava na posição do triângulo. Então é o seguinte, é peças de encaixe. E, por exemplo, essa parte aqui da tomada, você não encaixa ela na memória RAM. A memória RAM não tem como você ligar ela errado com HD. Então, com um pouquinho de cuidado e um pouquinho de atenção, é relativamente fácil ligar um computador. E aqui também, só como uns macetes também, né? Alguns potenciais defeitos que o computador pode ter. Então, antes de mais nada, sempre que for verificar se há algum problema no computador, comece por uma inspeção geral, uma verificação visual daquilo mesmo, né? Então, confira os conectores da placa-mãe. Não sei se vou conseguir mostrar. A placa-mãe ela é composta por um monte de circuitozinhos integrados e às vezes acontecem de haver um rompimento na trilha da placa. E aquilo lá faz ela parar de funcionar, e muitas vezes é substituída e basta soldar, mas também foge do nosso alcance aqui, né? Mostrar como soldar uma placa, a não ser que seja por vídeos de YouTube. Então verifique, né, se a placa de vídeo está funcionando, os outros periféricos. Então, por exemplo, se o computador não está respondendo o vídeo, verifique a placa de vídeo, verifique a alimentação dele, né? Verifique se está indo energia
para a placa de vídeo, verifique o cabo, o VGA, o cabo HDMI e verifique se a alimentação do computador, a parte de energia está certinha. Fonte, no break, estabilizador e etc. Tem alguns códigos aqui que a BIOS te retorna, tá? Esse daqui normalmente, cada BIOS ela se comporta de um jeito, mas tem um pouco de convenção. Então, quando você liga o computador, né, e dá um bip longo e 2 bips curtos, ou então um bip longo e 3 bips curtos, normalmente são problemas com a placa de vídeo ou a ausência dela. O computador está sem placa de vídeo, né? Normalmente, quando ela te retorna 3 bips longos, é erro no teclado. 2 ou mais bips longos são problemas de memória RAM. Então, fica aí como um macete já, como para ficarem espertos, né? Se você ligou o computador, ele emitiu algum aviso sonoro, pode ter um erro e você já sabe identificar. Às vezes você já levou um computador para um técnico arrumar, e na hora que ele liga o computador, escuta ele bipando, né, ele emitindo esse sinal sonoro, e ele já sei o que é o seu problema, vou resolver. Fica tanto. Então, por exemplo, se um computador não liga, você pode verificar aquela chave liga e desliga, que eu mencionei, que algumas fontes têm ela. Você verificar se a chave de tensão está na posição correta. Aqui nós utilizamos 220 volts, né, pessoal? Se você colocar a fonte em 110 e ligar na tomada, esquece, só outra. Essa já era. Mas se você mora no lugar 110, por exemplo, e às vezes você liga a fonte em 220, às vezes você não perde ela. Verificar a saída da fonte. A fonte ela recebe 220 volts e sai sinais de 12 volts e 5 volts. Então você pode, com um multímetro, né, isso é mais questão de eletricidade, verificar se aquela fonte está entregando a energia nos componentes que ela deveria estar entregando. Então, se o computador ele liga, né, mas não gera vídeo, pode ser pentes de memória, a memória RAM que eu digo, né? Memória RAM acontece demais, o computador não está funcionando, você tira ela, passa uma borracha dessas de apagar lápis mesmo nos conectores dela, limpa ela e coloca lá de novo e volta a funcionar. Em alguns casos ela estraga e não funciona mais. E seguinte, pessoal, em manutenção de computadores, infelizmente, você vai se deparar com problemas que você não aprendeu a resolver, você vai ter que pesquisar, vai ter que consultar o Google. O Clube do Hardware é um site assim que eu acho que todo mundo que trabalha com manutenção já passou lá para tentar resolver algum problema de hardware. E é pesquisa, pessoal, é procurar, é estudar, é entender. Você vai se deparar com problemas facinhos, que são problemas do cotidiano, e você vai se deparar com problemas do computador que você nunca nem viu e que você pesquisa e não encontra nada. E, sinceramente, você tem que se virar e tentar resolver o problema. Então, pessoal, dúvidas, deixem lá, né? Não vou repetir de novo como devem ser tiradas as dúvidas, né? Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.